Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa noite, Deco na área, e temos muitos assuntos a debatermos aqui neste momento, né? O Felipe Luiz, né, esclarecendo e conversando com a comissão técnica depois das palavras utilizadas logo após a partida entre Nublense 1 Flamengo 1. Falaremos sobre isso, também sobre a questão do jogador Alan, falaremos também sobre o Arrascaeta, se ele estará apto ou não para o jogo contra o Cruzeiro. Everton Ribeiro também podemos falar, né, sobre uma informação, né, que pintou há pouco, que poderia estar próximo de assinar um pré-contrato com outro clube. O Pablo, que estaria de saída do Flamengo. Tem muitos assuntos aqui para debatermos agora no canal Deco CRN, então você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá bom? Galera, só mais uma informação, o nosso pré-jogo será amanhã às 11 horas da manhã, tá? Só para vocês estarem cientes, 11 horas da manhã, o nosso pré-jogo para Flamengo e Cruzeiro, jogo às 6h30 da tarde, 6h30 da tarde, Flamengo e Cruzeiro, tá, gente? Então, só para vocês estarem cientes aí. Pessoal, vamos lá então falar sobre a questão, né, do que o Felipe Luiz falou na última partida. Hoje até houve debate sobre isso, ele falando que o Flamengo não estava com problemas físicos e sim técnicos e táticos. Alguns amigos disseram que ele falou sobre o jogo específico contra o Nublense, mas não é a primeira vez que ele fala sobre a dificuldade, às vezes, dos jogadores do Flamengo de assimilarem a questão tática, né? Não é a primeira vez. Então, devido a esse zum, né, até mesmo porque o São Paulo disse que o grande problema do Flamengo é mais físico do que técnico e tático, né? Ele deixou entender. Então, o que acaba acontecendo? Ele foi lá conversar hoje com o pessoal do Flamengo, né, com a comissão técnica, para que não haja nenhuma ruga, né, entre a relação do jogador com a comissão técnica, tá? Então, só para deixar aqui para vocês, né, que segundo a Gol apurou minutos depois da declaração dada na zona mista, Felipe Luiz chamou a comissão técnica para esclarecer a situação. O lateral deixou claro que o intuito não foi rebater Jorge Sampaoli, e sim chamar a responsabilidade do momento vivido pelo Flamengo, né, para o grupo. Ainda segundo o jogador, a declaração foi no sentido de que atletas precisam melhorar, evoluir no quesito técnico e tático para decorrer da temporada. O treinador entendeu perfeitamente a situação e tratou a fala do lateral com zero problema, tá bom? Então aí as palavras do Felipe Luiz. Sobre o que eu vejo, tá? Todos têm sua parcela de culpa. Primeiramente a diretoria, depois os jogadores, depois o treinador, né? A culpa do treinador de insistir sempre com o Vidal. É uma coisa que quem tiver sempre nas entrevistas, podendo perguntar o porquê da insistência dele com o Vidal, caso ele comece novamente com esse jogador. Um jogador que hoje não entrega nada de positivo ao Flamengo. Nada. Muito pelo contrário. Atrapalha. Tá mal tecnicamente, parece desinteressado. Ele pode falar o que quiser, como ele falou, que o interesse dele é se manter no Flamengo, mas não é o que parece. Mas ele, sinceramente, vem atrapalhando mais do que ajudando, infelizmente, tá? Infelizmente, parece desestimulado. Enfim, esse é o erro, para mim, maior do São Paulo. E a questão física, né, de lesões, isso tem que ver realmente. Se está vendo muitas lesões, problemas musculares, talvez ele tenha que diminuir um pouco a questão, né, desse treinamento, enfim, dessa parte física, talvez a intensidade dos treinamentos. Isso seria o mais correto nesse momento, né? Até mesmo porque temos jogos importantíssimos, a gente vai falar agora do Arrascaeta, né, que está fora do jogo do Cruzeiro, até treinou com bola, mas o Flamengo, por precaução, até por um jogo importantíssimo contra o Fluminense, no dia 1º de junho, o Flamengo precisa ter esse jogador aí em campo. O Flamengo que carece, né, de criatividade no seu meio campo, já não conta com o Everton Ribeiro. A provável volta do Everton Ribeiro também é para o jogo do Fluminense. Então, o Flamengo se precavendo de qualquer outro tipo de problema, de outra situação, né, digamos assim, precisamos de Arrascaeta e Everton Ribeiro 100%, tá? Até porque aquilo já falei algumas vezes, que vejo o Gerson como um coadjuvante e não como um protagonista. Já falei isso aqui para vocês já algumas vezes, tá?
Então, a Arrascaeta fora do jogo contra o Cruzeiro. Então, volto a falar, todos têm sua parcela de culpa, né, nessa situação atual do Flamengo, tá bom? Falar aqui também sobre a questão, né, do provável time que o Flamengo deverá enfrentar o Cruzeiro, né? E segundo informações, o São Paulo sacou o Vidal, esboça meio campo do Flamengo com mudanças para o jogo contra o Cruzeiro, tá? Meio campo teria Eric Pulgar, Thiago Maia e Gerson, ok? Falou que testou ainda Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Então, segundo informações do jornalista Pablo Rafael, tá? Então, cara, eu acho que mais do que natural que o Vidal não comece a partida. Na verdade, não pode nem jogar, na minha modesta opinião, tá? Então, segundo informações do jornalista Pablo Rafael, o Vidal voltará para o banco de reservas, tá? Falar aqui também agora sobre o mercado da bola, né, para vocês. Falar primeiramente uma informação que saiu agora na UOL, né, através do Bruno Andrade, que o Flamengo estaria negociando com o zagueiro Samir. Vou dar a minha opinião, tá, sobre isso, tá? Eu não vejo o Samir como esse grande jogador que muitos acham, tá? E não vejo a necessidade do Flamengo contratar um zagueiro pelo lado esquerdo. Temos um dos melhores zagueiros pelo lado esquerdo do futebol brasileiro, que para mim é o Léo Pereira. Para mim, o Flamengo precisa fortalecer a zaga pelo lado direito, ok? Uma opinião pessoal minha. Para o lado esquerdo temos o Léo Pereira e acredito que o Cleiton pode dar muito bem conta do recado. Então, Bruno Andrade trazendo essa informação, espero que isso não aconteça, tá? Mas se vier, lógico, eu vou apoiar, mas não é do meu agrado uma contratação do Samir, tá? Não vejo esse jogador todo. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham do Samir, mas para mim não seria esse atleta, tá, que eu iria contratar, ok? Iria para um zagueiro pelo lado direito. Vamos lá no mercado sul-americano, né? Tem muitos bons jogadores no Mundial Sub-20, pesquisa lá, você vai achar, pode ter certeza disso. Falar aqui sobre o Pablo, né? O Pablo que pode estar de saída do Flamengo na metade do ano, segundo informações, o Corinthians tem interesse nele, tá? O Corinthians muito interessado no zagueiro Pablo, o salário dele é caro. O Flamengo pensa até em emprestá-lo, mas desde que o time que queira contratá-lo pague o salário integral, que não é um salário barato. Volto a falar aqui o que eu opinei, tá? Dentre os zagueiros, eu acho que o Pablo não deveria ser o primeiro da lista a sair. Vejo o Davi Luiz o primeiro, indiscutivelmente. O Davi Luiz não dá mais, não tem condições, parece que não está com vontade de estar ali. Então seria o primeiro jogador que eu liberaria. Tá? O Pablo realmente é um jogador lento, mas é um jogador que joga muito sério. Entendeu? Com ele não tem brincadeira, com ele não tem corpo humano, não tem nada. É um cara muito sério, Pablo. Então, eu sinceramente não entendo porque ele seria o primeiro dessa lista, tá? Falando no Everton Ribeiro também. Novamente, o nome dele, né, sendo ventilado lá no Corinthians, dizendo que ele poderia assinar um pré-contrato, né? De novo, o Neto falando sobre isso. Não existe nada disso. O Everton Ribeiro vai esperar o Flamengo até o final do ano. Se for necessário que o Everton Ribeiro espere o Flamengo até o final do ano, ele vai esperar. Não sei porque dessa insistência do Neto de falar uma coisa que não vai acontecer. Tá? Do Everton Ribeiro assinar pré-contrato agora. Ele pode até não ficar no Flamengo, mas ele não vai assinar um pré-contrato. Que isso esteja muito claro para todos, tá? Claro para todos que o Everton Ribeiro não assinará um pré-contrato com o Corinthians, tá? Falar aqui também, ok, sobre a questão, né, do Vidal, rapidamente, né, só para não ser repetitivo, o Vidal que falou que não pensa em sair do Flamengo, apesar que pintaram informações que ele pode estar indo para o México na metade do ano. Mas ele é um dos jogadores que a diretoria do Flamengo pensa em negociar até na metade do ano, tá? Então, só para a galera estar ciente. Cuejá, que muita gente me pergunta, Deco, o Flamengo tem chance de trazer o Cuejá? Informações é que ele poderá estar indo para o Internacional, e quem também observa ele é o Vasco da Gama, tá? Então, são as informações que recebemos. O Internacional, que seria o clube prioritário para a contratação do Cuejá, ou então o Vasco da Gama de olho no atleta, tá?
falar aqui agora sobre o jogador Alan, né? Cara, tá vendo um desencontro de informações em relação ao percentual que tem o Atlético Mineiro, né? A Raíssa Simplício disse que o Atlético Mineiro tem 80%, que o jogador tem 20%, né? Entre jogador e empresário, ok? Essa é uma situação. Já o GE disse que 90% é do Atlético Mineiro, que o jogador só tem 10%. Né? O que difere é que 10% de um para o outro, segundo a Raíssa, é do Juliano Bertolucci, que isso poderia facilitar mais o Atlético 80%. Né? Então, na verdade, seriam 90%, mas que o Juliano Bertolucci tem uma carta aonde afirma que numa negociação o Atlético Mineiro teria que repassar 10% para o empresário. Tá? Com isso facilita mais a vida do Flamengo. Né? Dizem que eles não abrem mão de 9 milhões de euros pelo percentual dele. O Flamengo está tentando pagar 8. Aí a grande questão. E o que eu falo para vocês, são valores, para mim, pequenos, tá? Então vamos aguardar. Segundo informações, o Flamengo quer fechar essa negociação até semana que vem, tá, gente? Então só para ficar bem claro para todos, beleza? Então é isso aí. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado, tá, por estarem aqui. Pedir para a galera aí se inscrever aqui no canal Deco SRN, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. 11 horas da manhã, pré-jogo, Flamengo Cruzeiros. Temos que ganhar, né? Vamos ver a atitude dos atletas. E lembrar também aqui, lembrar não, né? Na verdade, pode ser que eu acabe fazendo uma live no madrugadão, então fiquem ligados aí, canal Deco SRN, talvez por uma hora aí, pra gente resenhar com o chat, uma coisa que vocês gostam e gostam mesmo de resenhar aqui conosco. Falou, gente? Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Abraço, se inscrevam no canal e deixem o like, abraço, fui!